Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 4 de setembro. Hoje é segunda-feira, nós estamos na 22ª semana do Tempo Comum. Somos convidados a acolher a Palavra de Deus e aprender de Jesus, nosso Mestre e Senhor, a seguir o caminho para o Reino dos Céus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o aos ajudantes e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, haviam muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Contamos ainda, amados irmãos e irmãs, com a primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. A palavra, então, nos convida: Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes com os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que, através dele, entraram no sono da morte. Isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor. Nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram.
Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e o som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, amados irmãos e irmãs, o que nós estamos vendo aqui? São Paulo está fazendo um discurso sobre a realidade escatológica, ou seja, a realidade da vida em Deus, da vida em nosso Senhor Jesus Cristo, que nem mesmo a morte é capaz de cancelar, é capaz de aniquilar, é capaz de fazer acabar. Quem morre com Cristo ressuscita. E São Paulo vai dizer, esta realidade é a realidade da esperança em Deus. Não fiqueis tristes com os outros que não têm esperança. Nós, pelo contrário, que confiamos, que cremos em Deus, que abraçamos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, somos convidados a ter esta esperança. Se com Cristo morrermos, com Cristo ressuscitaremos. O Salmo 95 traz como resposta, o Senhor vem julgar nossa terra. O Senhor Jesus é o juiz da história, Ele vem julgar, Ele vem salvar, Ele vem trazer a graça santificante a toda a terra. Por fim, o evangelho que hoje ouvimos é o evangelho de São Lucas. Nós estamos no capítulo 4 do evangelho de São Lucas, versículos 16 a 30. E a palavra nos narra, amados irmãos e irmãs, o episódio de nosso Senhor Jesus Cristo na sinagoga. O Senhor ia constantemente, amados irmãos e irmãs, para a sinagoga no dia de sábado. Ele se levanta e deram a ele o livro do profeta Isaías. Então se coloca em pé aquele que tem a vez ou a autoridade para falar. Ele toma em suas mãos o livro do profeta Isaías e a leitura que é lida ao povo é a leitura então que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus veio realizar todas essas obras. Aquilo que o profeta proclamara, Jesus realizara plenamente. O anúncio de Isaías é um anúncio messiânico. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, que veio ao nosso encontro, viveu e realizou plenamente este oráculo ou esta narrativa messiânica. Portanto, amados irmãos e irmãs, o Senhor veio para nos salvar, veio para nos trazer a salvação. A palavra nos diz que o povo, os mais próximos, os que cresceram com Jesus, os que conheciam o Senhor, quando escutam essa palavra, começam a dizer: faça aqui o que realizastes em Cafarnaum, ou seja, os milagres que Jesus realizou. Jesus usa então a parábola ou a visão, vamos assim dizer, a reflexão sobre o profeta que não é bem aceito em sua terra. Fala de dois em específico, o profeta Elias e Eliseu, um falando da realidade da viúva em Sarepta, que o recebe, e outro do sírio Naamã, que é curado. Os estrangeiros acolheram a graça de Deus, mas aqueles que são familiares não eram capazes de acolher. Isso faz com que o povo se revolte e queira apedrejar Jesus, queira apedrejar o Senhor Jesus, queiram empurrá-lo de um precipício. A palavra ainda nos assegura, antes dessa atitude, uma atitude que precisamos viver. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele, tinham os olhos fixos em Jesus. Essa mesma expressão vai se encontrar lá na carta aos Hebreus depois. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos manter os olhos fixos em Jesus para não cair na realidade em que o povo de Nazaré caiu. Querendo um sinal, o Senhor falando que não dará sinal, e esse povo se revolta a ponto de querer matar o inocente. Então, amados irmãos e irmãs, supliquemos ao Senhor, o Deus da vida, para que
do nosso coração saia essa realidade. Todos somos convidados a experimentar o Deus da vida em nossa vida concreta e a anunciá-lo sem medida. O Espírito sopra onde e como quer. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos respeitar a todos. Se o Senhor quer utilizar o nosso irmão, a nossa irmã como um canal de graça, possamos respeitar o Deus da vida. Ele tudo pode. Diante do conflito, Jesus, a palavra nos assegura, São Lucas traz esse detalhe, Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o caminho. Ele continuou o caminho. Ele viveu este caminho, o caminho que é dele. Amados irmãos e irmãs, peçamos, portanto, Deus da vida, que nos ajude a viver o caminho. Qual é o caminho? Quem é o caminho? O próprio Senhor nos assegura. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Que possamos seguir o Senhor Jesus Cristo, tendo ainda em nossos ouvidos o eco desse domingo, deste primeiro dia da semana, aonde, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo dizia: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, que possamos seguir o Senhor com a nossa vida, com o nosso coração, no tempo presente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.